Bom dia, meus alunos das turmas 1000 e 1001. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus queridos. Aqui é a professora Andréa Santos, de Língua Portuguesa. Bem, conforme o combinado no nosso roteiro de estudo, hoje nós iremos fazer a correção dos exercícios, exatamente, dos capítulos 23 e 24, tá? Do nosso livro de gramática, o livro 6. Bom, vamos começar, pelo capítulo 23. Eu estou agora na página 61, tá? E na sequência, corrigiremos também o capítulo 24, encerrando, então, o nosso livro 6 de gramática, ok? Vamos lá? Bom, eu escolhi apenas algumas questões objetivas, ok, pessoal? Aqui na página 61, capítulo 23... nós temos aqui as atividades para a sala. Exercício número 1 é uma questão da FUVEST, cujo enunciado diz assim: leia esta notícia científica. Há 1,5 milhão de anos, ancestrais do homem moderno deixaram pegadas quando atravessaram o campo lamacento nas proximidades do Ileret, no norte do Quênia. Uma equipe internacional de pesquisadores descobriu essas marcas recentemente e mostrou que elas são muito parecidas com as do Homo sapiens. O arco do pé é alongado, os dedos são curtos, arqueados e alinhados. Também o tamanho, a profundidade das pegadas e o espaçamento entre elas refletem a altura, o peso e o modo de caminhar atual. Anteriormente, houve outras descobertas arqueológicas, como, por exemplo, as feitas na Tanzânia, em 1978, no ano de 1978, que revelaram pegadas de 3 milhões e 700 mil anos, tá? 3 milhões e 700 mil anos, mas com uma anatomia semelhante à de macacos. Os pesquisadores acreditam que as marcas recém-descobertas pertenceram ao Homo erectus. Bom, no texto, agora é o enunciado, no texto, a sequência temporal é estabelecida principalmente pelas expressões, só poderia ser a letra A, ok, pessoal? Pelas expressões há 1,5 milhão de anos, recentemente e anteriormente, tá? Então, essa é a única alternativa que apresenta apenas adjuntos adverbiais, que marcam, a sequência temporal, tá? Então, isso nos remete ao tempo, não é isso? Então, vamos lá, letra A, número 1, letra A. Número 2, a oração, abram aspas, vasculhou os bolsos o loiro sueco, fecham aspas, extraída da obra Gabriela Cravo e Canela, extraída da obra Gabriela Cravo e Canela, obra de Jorge Amado, com a substituição do complemento verbal, por um pronome oblíquo, equivale a vasculhou-os o loiro sueco, letra E. Ok, pessoal? Número 2, letra E. Tá? Então, a oração aqui apresentada, na ordem direta, ficaria assim: o loiro sueco vasculhou os bolsos, tá? Então, o sintagma nominal aqui, o loiro sueco, funciona como sujeito. E o sintagma nominal, que no caso é o termo os bolsos, funciona como complemento verbal, que é objeto direto do verbo vasculhar, ok? Então, como o núcleo do objeto é um substantivo masculino plural, então é substituível pelo pronome oblíquo átono os, ok? Número 4 agora. Vamos virar a página aqui, rapidamente. Número 4. O número 4, nós temos o seguinte enunciado. Leia os versos a seguir da música Asa Branca, da música Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. E atente para os termos destacados. Então, nós temos aqui
2 versos da música Asa Branca, né? Que diz assim, ó. Então eu disse, adeus, Rosinha, guarda contigo o meu coração. E no segundo verso, eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração? Então, considerando a função sintática e o valor semântico dos termos destacados no primeiro e no segundo verso, é correto afirmar que o termo, né, que está lá no primeiro verso, né, o termo meu coração, não é isso? Meu coração é o objeto direto. E na segunda oração, né, o termo meu coração, lá do segundo verso, atua como vocativo. E ambos devem ser entendidos como uma metáfora. Então, a resposta do número 4 é a letra E, ok? Letra E. Então, na primeira ocorrência aqui, né, no primeiro verso, o verbo guardar, ele pede objeto direto. Porque quem guarda, guarda alguma coisa, né? Guarda algo. Já na segunda ocorrência, né, o termo meu coração é um vocativo. Então, em ambos os casos, a palavra coração aqui foi empregada em sentido conotativo, ou seja, no sentido figurado. Bom, quinta questão. Leia o fragmento do poema Canção do Vento e da Minha Vida, de Manuel Bandeira, e responda a questão a seguir. Então, nós temos aqui um fragmento desse poema, né, de Manuel Bandeira, que diz assim: o vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores e de folhas. Então, aqui o enunciado diz: tanto o verbo varrer quanto o adjetivo cheia regem complementos. Observe a presença ou a ausência de preposição nesses 2 casos e assinale a alternativa correta. Então, a resposta só poderia ser a letra B. O termo vento é sujeito do verbo varrer, que se liga diretamente aos seus complementos. Então, a resposta do número 5, letra B de bola. Tá? Então, o verbo varrer aqui, pessoal, né, dentro desse contexto em que foi empregado, ele é transitivo direto, porque quem varre, varre alguma coisa, não é isso? Então, ele pede, portanto, um objeto direto, que no caso aqui, né, as folhas, os frutos, as flores, né? As folhas, os frutos e as flores são os complementos verbais, né? Ou seja, atuando, né, como objetos diretos, ok? Vamos agora para as propostas, né, as atividades propostas, tá? Página 62 ainda. Vamos lá? Eu escolhi aqui o número 1, que diz assim: assinale a alternativa em que a função corresponde ao termo em destaque. Bom, só poderia ser a letra C. Ele foi cercado de amigos sinceros. Então, esse termo que está em destaque, de amigos sinceros, né, ele chamou de agente da passiva, né? E é verdade. Então, aqui só poderia ser a letra C, ok? Realmente, né, o termo de amigos sinceros, ele é agente da passiva, tá? Ou seja, na voz ativa, o agente passa a ser, né, passa a ser o sujeito, né? No caso, amigos sinceros o cercaram. Então, só poderia ser a letra C mesmo. Vamos agora para a questão de número 2, que diz assim: observe a frase que segue. Não posso lhe garantir que todos estarão presentes à sua festa de formatura. Então, ele destacou aqui a oração que todos estarão presentes à sua festa de formatura. E o enunciado diz assim: do enunciado anterior, pode-se afirmar que a parte destacada desempenha a função de objeto direto do verbo garantir. Letra D de dado, ok? Letra D de dado. Então, aqui a sequência que está destacada, ela é uma oração que funciona como complemento direto desse verbo garantir. Porque quem garante, garante alguma coisa, né? Garante algo a alguém. Isso? Então, o verbo garantir nesse contexto, ele pede também um objeto indireto, que está representado aqui pelo pronome oblíquo lhe. No caso, lhe por quê? Porque
garantiu a ele, né? Garante a ele. Então é importante notar, né, que a oração ela tem valor de um sintagma nominal, portanto, exercendo função substantiva. E ela pode ser substituída por um pronome. Então ficaria assim, não posso lhe garantir isso, né? Número 3 agora, vamos lá? Então, número 2 é a letra D de dado. Número 3. O tema da diversidade, como tantos outros, hoje em dia, abre muitas versões possíveis de projeto educativo e de projeto político e social. É uma bandeira pela qual temos que reivindicar e pela qual temos reivindicado há muitos anos. É a necessidade, né, de reconhecer que há distinções, grupos, valores distintos e que a escola deve adequar-se às necessidades de cada grupo. Porém, o tema da diversidade também pode dar lugar a uma série de coisas indesejadas. Bom, analise as proposições adiante e assinale V para verdadeiras e F para as falsas. Em seguida, marque a alternativa correta. Então, vamos lá? Bom, as expressões hoje em dia e há muitos anos exercem, vamos ver aqui no primeiro parênteses, a função de adjunta adverbial de tempo, tendo em vista que semanticamente fazem referência ao tempo cronológico. Essa proposição aqui, ela é verdadeira. Ok, pessoal? Verdadeira. Segundo parênteses, funções sintáticas distintas, pois seus circunstantes diferem no contexto em relação ao aspecto do tempo. Então, essa afirmativa aqui, o segundo parênteses, é falso. Vamos lá, terceiro parênteses. Funções sintáticas idênticas, embora seus circunstantes apresentem matizes temporais diferenciados. Então, essa proposição é verdadeira, ok? Último agora, último parênteses. Funções sintáticas diferentes, pois o sintagma preposicional na primeira expressão matiza o tempo propriamente dito, enquanto na segunda apresenta a quantificação temporal. Essa última proposição é falsa. Bom, então marcaremos a alternativa A, ok? Podem marcar a alternativa letra A. Número 3, letra A. Então, pessoal, o que aconteceu aqui? As duas expressões aqui destacadas, elas desempenham função sintática idêntica, tá? Que no caso é adjunta adverbial de tempo, ok? Então, no entanto, a expressão hoje em dia refere-se a um fato do tempo presente, né? No caso, o tema da diversidade nos dias de hoje. E a expressão há muitos anos refere-se a uma reivindicação que ocorre desde um tempo passado, ok? Então, agora, número 4. Leia o trecho adiante do conto Os Moradores do Casarão, né, de Moreira Campos. Então, nós temos um pequeno trecho aqui que diz assim: consultando o relógio da parede, que bate as horas no gemer de ferros, ela chama uma das pretas para que lhe traga a chaleira com água quente. Isso aí. Bom, agora o enunciado diz assim: numere a segunda coluna identificando a função sintática do termo de acordo com a primeira coluna. Sim, vamos lá? Bom, aqui eu tenho como número 1 o adjunta de nominal. Se for adjunta adverbial, eu tenho o número 2, ok? Então, do outro lado, né, na segunda coluna, nós temos aqui os termos, né? Vamos dizer assim, os termos. Vamos lá? Bom, no gemer de ferros. No gemer de ferros, pessoal, só pode ser o que é adjunto adverbial, tá? Então, é número 2. Foi? Depois, da parede. Da parede é adjunta de nominal. Então, só pode ser o número 1. Com água quente, só pode ser adjunta de nominal também, número 1. Então, a sequência correta de cima para baixo é letra B de bola, tá? 2, né? 2, 1, 1, ok? Então, o que aconteceu aqui? Essa questão aqui, ela aborda as funções dos termos da oração.
Então, a resposta correta só poderia ser a alternativa letra B. Então, os sintagmas preposicionais da parede e com água quente são adjuntos adnominais, respectivamente, tá? De relógio e de chaleira, no caso, tá? Já o sintagma no gemer de ferros constitui um adjunto adverbial e se liga ao verbo bater, especificando o modo como se dá a ação verbal, ok? Bom, número 5 agora, vamos lá? Assinale a alternativa correspondente ao período em que há agente da passiva. Só poderia ser isso aqui. O rapaz foi preso por um investigador, compadre do Bertolão. Letra A. Então, número 5, a resposta é letra A. Ok, pessoal? Letra A. Então, o que acontece aqui? Essa agente da passiva, ela é expressa justamente dentro da frase, dentro desse termo, né? Por um investigador. Então, passando para a voz ativa, o agente passa a ser sujeito. E o sujeito da passiva, né? O rapaz passa a ser o objeto direto. Então, um investigador prendeu o rapaz. Essa seria a frase na voz ativa, né? Então, vamos lá, número 6. Nós temos 3 frases. A primeira, ele é muito simpático. A segunda, ele trabalha muito pouco. E a terceira, há muito livro interessante. Então, ele está perguntando aqui no enunciado que a palavra muito é adjunta adverbial na primeira, né? Adjunta adverbial na primeira frase e na segunda frase, né? E adjunto adnominal na terceira frase. Então, letra A, ok? Porque aqui, pessoal, na primeira e na segunda frase, a palavra muito, ela funciona como advérbio de intensidade, tá? Sintaticamente, desempenha a função de adjunta adverbial, tá? Bom, vamos agora para o número 7. Vamos lá, número 7. Quando percebi que o doente expirava, recuei aterrado e dei um grito, mas ninguém me ouviu. Foi um trecho retirado da obra, né, de Machado de Assis. Bom, aí o enunciado diz assim: as funções sintáticas das palavras doente, grito, ninguém e me são, respectivamente, sujeito, objeto direto, sujeito e objeto direto. Letra E. Ok? Então, as palavras destacadas aqui são núcleos, né, de sintagmas nominais, desempenhando essas funções sintáticas, né? No caso aqui, o doente é sujeito da forma verbal expirava, tá? Um grito é o objeto direto do verbo dar, porque quem dá alguma coisa, ok? Já o pronome indefinido ninguém é sujeito da forma verbal ouviu, né? Da forma verbal ouviu. O pronome pessoal oblíquo me funciona aqui como objeto direto, tá? Do verbo ouvir, porque quem ouve algo, né? Ouve alguém, ok? Bom, agora, então, número 7, a resposta é letra E, tá? Letra E, desculpem. Número 7, letra E. Número 9, vamos lá? Na oração, abram aspas, o alvo foi atingido por uma bomba formidável, fecham aspas. O termo, abram aspas de novo, por uma bomba formidável, fecham aspas, por favor. Tem a função de agente da passiva, letra B de bola. Então, pessoal, né, o termo por uma bomba formidável funciona aqui como agente da passiva, ok? Então, passando-se a oração para a voz ativa, né, o agente da passiva passa a ser sujeito. E o sujeito da passiva, no caso o alvo, passa a ser o objeto direto. Então, na voz ativa ficaria como? Uma bomba formidável atingiu o alvo. Ok? Então, número 9, letra B de bola. Número 10. Classifique corretamente os termos integrantes destacados. Então, nós temos aqui uma oração. Abram aspas. Mulher que a dois ama, a ambos engana. Fecham aspas. Então, ele destacou aqui os termos a dois e a ambos. Então, vamos lá? Só poderia ser a letra A. Objeto direto preposicionado e objeto direto preposicionado. Isso aí. Os dois, né? Os dois termos integrantes destacados aqui são objetos diretos preposicionados. Letra A. Ok, pessoal?
Então, encerramos aqui a correção, né, do capítulo 23. Vamos agora prosseguir, né, para a outra, para o outro capítulo. Vamos lá? Vamos para o outro capítulo agora, ok? Vamos para o capítulo 24. Deixa eu passar a página aqui. Vamos lá para o exercício, para os exercícios do capítulo 24. Capítulo 24. Mais uma página aqui. Bom, chegamos no capítulo 24. Vamos corrigir agora, né, as questões objetivas, tá? Das atividades para a sala. Então, só tem uma aqui, tá? Eu escolhi o exercício de número 2, ok? Bom, mas nós poderemos também comentar sobre a questão de número 1. Vamos lá? Então, vamos lá. Eu estou na página 72 agora. Bom, número 1, página 72, atividades para a sala. Justifique a pontuação no título do livro Olha para o Céu, vírgula, Frederico, ponto de exclamação. Bom, pessoal, a vírgula dentro dessa oração aqui, olha para o céu, vírgula, Frederico, né? Então, a vírgula aqui, a resposta ficaria assim, tá? A vírgula, ela isola o vocativo, tá? Termo que pode ser deslocado tanto para o início como para o meio da frase. Então, o ponto de exclamação aqui marca, né, a entoação da frase, que é exclamativa, tá? Com o verbo no imperativo e vocativo, ok? Então, essa é a resposta do número 1. Número 2, vamos lá? O período adiante foi pontuado de 5 formas diferentes. Assinale a alternativa que corresponde à pontuação correta. Então, nós já sabemos que o capítulo 24, né, ele fala sobre a pontuação no período simples. Não é isso? Então, pessoal, a resposta aqui, né, do número 2 só poderia ser a letra B de bola, tá? Letra B de bola. De novo, as lágrimas lhe correram, vírgula, mas mansas, vírgula, lentamente, vírgula, sem desespero. Então, é a letra B, tá, pessoal? Foi? Vamos agora para as atividades propostas. Página 73. Vamos lá? Página 73, ok? Bom, na página 73, nós temos aqui um exercício da uma questão da Sesgran Rio, né? Uma questão adaptada da Sesgran Rio. É o exercício de número 1, que diz assim, ó, assinale a alternativa em que a explicação para o emprego das vírgulas está correta. Só poderia ser a letra C. Abram aspas. Tratava-se de uma velha grande, né? Tratava-se de uma velha grande, vírgula, magra, vírgula, imponente e morena. Fecham aspas. Aí ele disse aqui dentro do parênteses, né? Dentro dos parênteses, né? Que as vírgulas separam a sequência de termos da mesma função sintática. E está correta, ok? Então, número 1, letra C. E realmente, pessoal, no caso aqui, né, os adjuntos adnominais, né? Então, as vírgulas separam esses termos que são reconhecidos aqui como adjuntos adnominais, ok? Bom, vamos agora para a questão de número 2, que diz assim, no período, abram aspas, a fé, vírgula, que é a mola do crente, vírgula, sustenta e impulsiona a máquina do mundo, fecham aspas. A oração, que é a mola do crente, né, está entre vírgulas porque só poderia ser a letra A, porque equivale a um aposto. Ok, pessoal? Então, a oração que está entre vírgulas, que no caso é uma oração subordinada adjetiva explicativa, né? Ela equivale a um aposto e pode dispensar o verbo sem prejuízo do entendimento. Ficaria assim, a fé, vírgula, mola do crente, vírgula,
sustenta e impulsiona a máquina do mundo. Perfeito. Então, a resposta do número 2 é a letra A. Número 3. É uma questão da EPK, né? Uma questão adaptada da EPK. Abram aspas. Ao homem, vírgula, deu-lhe Deus a sensibilidade para amar o bem. Fecham aspas. Bom, empregou-se a vírgula para o quê? Para realçar um objeto indireto pleonástico. Então, só poderia ser a letra C. Então, pessoal, o termo isolado por vírgula é o objeto indireto, tá, do verbo dar, tá? Porque quem dá algo a alguém. Isso? Então, Deus deu sensibilidade a quem? Ao homem. Não é isso? Então, por uma questão de estilo, o autor do enunciado ele colocou o objeto indireto em destaque, bem no início da frase, e o retomou lá atrás, em forma de pronome oblíquo lhe. Então, na posição lógica, imediatamente posposto ao verbo, né? Então, é importante relembrar também que na construção de um complemento verbal pleonástico, uma das formas deverá ser necessariamente, né, um pronome oblíquo, ok? Para que haja essa repetição, né? Bom, número 4. Então, o número 3 é a letra C, tá? Número 4. O período adiante representa... Perdoe-me. O período adiante apresenta diferenças de pontuação. Assinale a alternativa que corresponde à pontuação correta do período. Só poderia ser a letra C também. Pouco depois, vírgula. Quando chegaram outras pessoas, vírgula, a reunião ficou mais animada. Então, letra C. Podem marcar aí. Número 4, letra C. Então, pessoal, aqui na letra C, as vírgulas, né, isolam dois adjuntos adverbiais de tempo. São eles a locução, né, a locução pouco depois e a oração quando chegaram outras pessoas, tá? Então, vamos lá? Número 5 agora. Vamos para a questão de número 5 na página seguinte. Número 5 é uma questão da FUVEST, que diz assim, assinale o período que está pontuado corretamente. Só poderia ser a letra A. Solicitamos aos candidatos que respondam às perguntas a seguir, vírgula, importantes para efeito de pesquisas relativas aos vestibulares. Então, letra A. A vírgula aqui, pessoal, isola um termo que explica o substantivo perguntas, funcionando, então, como um aposto, ok? Então, número 5 é a letra A. Número 6. O período adiante foi redigido de 5 formas diferentes. Assinale a alternativa correspondente ao período que tem a melhor redação, considerando a correção, a clareza, a concisão e a elegância. Então, só poderia ser a letra A também. E foi assim que ele, vírgula, pela derradeira vez na vida, vírgula, viu Maria Eduarda, vírgula, grande, vírgula, muda, vírgula, toda negra na claridade, vírgula, a portinhola daquele vagão que para sempre a levava. Ponto final. Então, aqui só poderia ser a letra A. Então, a questão, ela pede 4 elementos fundamentais, tá, da boa redação, que no caso é a correção gramatical, né, envolvendo grafia, pontuação, concordância, regência, não é isso? Envolvendo também clareza, que pode ser para tanto, né, a pontuação aqui é fundamental, a concisão e a elegância, que nesse contexto aqui o adjetivo grandona, né, não soaria textualmente elegante, né, como elegante, tá? Então, a única alternativa que contempla esses quatro elementos só poderia ser a alternativa letra A, ok? Então, vamos lá, gente. Marquem, então, tá? Por favor, podem marcar, então. Marquem, então, a letra A. Número 6, letra A. Número 7, vamos lá? Assinale a alternativa em que o texto esteja pontuado corretamente. Só poderia ser a letra B de bola. Matias, vírgula, cônego, honorário e pregador afetivo, vírgula, estava compondo um sermão quando começou o idílio psíquico. Letra B. Então, na alternativa aqui B, as vírgulas, elas isolam justamente o termo que funciona
como aposto, tá? De Matias, tá? Do sujeito Matias aqui, tá bom? Foi? Número 8, vamos lá? Número 8 agora. Número 8. Assinale a alternativa correta. Só poderia ser a letra D de dado. O fato é que a transmissão de ideias não é feita apenas pela linguagem. Então, só poderia ser a letra D de dado, tá? Número 8, letra D de dado. Então, aqui na alternativa D, né, a frase da alternativa D está em ordem direta, tá? Sem pontuação, já que nenhum termo interfere nessa ordem, né, pessoal? Então, com a grafia correta da palavra transmissão e com concordâncias corretas também. A transmissão de ideias não é feita. Certíssimo. Letra D de dado. Número 9. O período a seguir foi redigido de 5 formas diferentes. Selecione a alternativa que corresponde ao período que tem melhor redação, considerando correção, clareza, concisão e elegância. Só poderia ser a letra C de casa. O desenvolvimento urbano propiciou o aparecimento das 2 atuais grandes redes de supermercados, vírgula, instaladas, vírgula, em sua maioria, vírgula, em bairros de renda alta e média. Ponto final. Bom, só poderia ser a letra C, pessoal. Então, aqui, vocês puderam perceber, né, que na alternativa C é a única alternativa que cumpriu com todos os requisitos exigidos aqui até então no enunciado. Ok? Bom, vamos agora para a questão, né, a última questão de número 10. Vamos lá? Questão 10. Abram aspas, eu era, enfim, senhores, uma graça de alienado. Fecham aspas. Paulo Mendes Campos, né? Então, os termos da oração destacados, que no caso ele destacou aqui os termos, enfim, senhores, uma graça de alienado, do ponto de vista sintático, são respectivamente adjunta adverbial, vocativo e predicativo do sujeito. Letra C. A resposta é letra C, tá, pessoal? Porque o vocábulo enfim aqui é um adjunto adverbial de sentido resumitivo. Já o termo senhores é um vocativo, devidamente isolado por vírgulas, não é isso? E a expressão uma graça de alienado funciona como predicativo do sujeito eu. Então, a resposta do número 10 só poderia ser a letra C de casa, ok? Bom, nós encerramos aqui a correção dos exercícios dos capítulos 23 e 24. Encerramos o livro de gramática, né, o livro 6. Quero desejar a todos vocês um lindo e maravilhoso dia. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchauzinho, pessoal.